O milionário fica chocado ao abraçar por engano uma mendiga negra na rua. Ninguém esperava o bafafá que aconteceu numa calçada qualquer, ali no centro nervoso da cidade. Era uma tarde quente. O sol dizia que era para não ficar parado. E lá estava ele, Daniel Cavalcante, CEO de uma das maiores holdings do país, com a cara fechada e passos apressados, envolto naquele terno impecável que brilhava sob o sol como se fosse uma armadura de poder. A multidão navegava ao redor dele, mas ninguém chegava muito perto. Afinal, quem se atreve a interromper o dono de uma fortuna bilionária? Mas então, do nada, uma figura se move na periferia do seu campo de visão. Uma mulher suja, de cabelos embolados e roupas rasgadas, esticou o braço pedindo ajuda. Parecia uma visão do outro mundo, um espectro entre as sombras das vitrines reluzentes. Sem pensar, Daniel se agachou rapidamente para abraçá-la, buscando um gesto de afeto e conforto, acreditando que estava amparando uma desconhecida em situação. Murmúrios surgiram. O milionário abraça uma mendiga? Será verdade ou encenação? O clima ficou pesado. Daniel, confuso, sentiu o nó na garganta apertar. Aquela mulher era mais do que aparentava naquela cena abrupta. Havia uma história crua ali, invisível como ferida aberta, que naquela tarde começaria a se revelar. Letícia, por sua vez, sentiu um baque tremendo no peito. Aquele homem poderoso, que ela mal conhecia, era o símbolo das portas que sua família teve que fechar há pouco tempo, justamente porque a holding dele comprara o restaurante onde sua mãe trabalhou os últimos anos da vida. O choque, misturado à culpa e à esperança, tomou conta do seu corpo, e as lágrimas ameaçaram despencar. Nos corredores agitados do aeroporto, ambos sabiam que aquele encontro não seria só um mero acaso. Letícia, tentando disfarçar a confusão, voltou para a lanchonete, onde batalhava para juntar dinheiro e cuidar do irmão Tago, que lutava contra uma doença grave distante dali. E Daniel voltaria. Letícia sabia disso. Só não sabia como essa invasão de mundos ia mexer com o pouco equilíbrio que ainda lhe restava. E a pergunta que ficou no silêncio pesado antes do barulho da multidão retomar: até onde vão os limites do perdão quando o passado arrasta as sombras mais profundas de dois mundos que pareciam separados para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A pergunta. O olhar dela estava carregado de pânico. Daniel, não, volta aqui! Ela gritava como se sua vida dependesse da resposta dele. Todos viramos a cabeça, absorvendo aquela cena fora do comum. O milionário, ainda atordoado após o abraço inusitado com Letícia, congelou, sem saber como reagir. A mulher estava ofegante, os cabelos desgrenhados e a roupa em farrapos. Mas de uma forma surpreendente, era impossível não perceber que ela tinha um certo ar de autoridade. É a Raquel, a esposa dele! Alguém sussurrou na multidão. A revelação causou um choque instantâneo. Daniel estava no meio de uma confusão, sua expressão trocando de confusão para pura incredulidade. Raquel, o que você está fazendo aqui? A voz dele era uma mistura de surpresa e um tremor de preocupação. Ela olhava em volta, como se ao ver Letícia, a fonte de sua agitação, houvesse ativado um mecanismo de defesa. Daniel,
Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Agora. O caos se intensificou. Daniel, com o coração acelerado, sentiu a tensão no ar. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, mas agora estava vivendo um pesadelo. Ele olhou para Letícia, que ainda processava o que havia acontecido enquanto lágrimas começavam a rolar pelo rosto dela. Aquela mulher a quem ele havia abraçado por engano parecia mais intensa do que todos imaginavam. É sobre o restaurante, a sua holding. Raquel continuou, gesticulando, quase implorando. Você não sabe o que está por trás dessa venda. Não foi apenas uma questão de negócios. Há muito mais envolvido. Você precisa entender que sua família está envolvida em algo muito mais sombrio. Sombrio? Daniel perguntou, a voz subindo. Ele se permitiu interromper a mulher. O que ela estava dizendo não fazia sentido. A sua vida, os negócios, tudo parecia ter um mal emaranhado ali, mas ele não queria crer. O que você quer dizer com isso? A multidão, fascinada, não conseguia desviar o olhar. Olhei ao redor e vi rostos grudados nas emoções cruas, cheios de curiosidade e horror. Raquel respirou fundo, os olhos transbordando raiva e desespero. A sua família, eles estiveram envolvidos em um esquema, roubo, destruição de vidas, o restaurante da mãe da Letícia. A voz dela falhou e ela fez uma pausa para recuperar a compostura. O que eu fiz, o que nós fizemos, pode ser ainda pior do que você imagina. A praça parecia uma panela prestes a explodir. Daniel não sabia se acreditava. Se sua família estivesse realmente por trás da desgraça de Letícia, tudo o que ele conhecia poderia desmoronar. Para ele, o cerco estava se fechando. Mas o que mais doía na consciência dele era a sensação de que ele havia abraçado a pessoa errada na hora errada. Um grupo de repórteres começou a se formar ao redor, com câmeras girando, cada um capturando a atenção. Um flash ecoou perto dele, e nesse instante, tudo parecia amplificar desenfreadamente. O passado estava gritando na cara dele, e com isso, suas decisões estavam se transformando em pesadelos palpáveis. Letícia olhou para Daniel, e ele podia ver que a percepção dela estava mudando. A esperança agora dançava com a dúvida. A reviravolta era injusta, brutal, e de repente a linha entre a mesa. Qualquer resolução parecia distante, como se esse choque estivesse apenas começando. E no fundo do seu ser, Daniel sabia. Ao se deixar envolver por uma fração do peso dela, ele poderia estar prestes a perder tudo o que lhe era querido. Mas o que implicaria em confrontar não só a verdade, mas também a própria carne e o sangue. Enquanto as luzes da cidade piscavam ao fundo, a multidão emulava seu clamor. E ele não conseguia escapar da sensação de que ninguém sairia daqui intacto. A noite prometia muito mais do que poderia ter imaginado. A cena estava carregada de tensão. Daniel olhou para Raquel, ainda tentando absorver tudo o que acabara de ouvir. O murmúrio da multidão parecia ecoar na sua mente, cada palavra tingida de pavor e incredulidade. Ele precisava de respostas. O que você quer dizer com sombrio? Como assim minha família está envolvida em algo assim? Raquel respirou fundo, parecendo lutar contra as próprias emoções. E então, com um olhar sombrio, ela soltou a boa. As palavras dela eram como facadas, cruas e verdadeiras. Letícia, que estava a poucos passos, levou as mãos ao rosto, um misto de raiva e dor transparecendo em seu olhar. A conexão dela com aquela venda passou a parecer ainda mais dolorosa. Como você ousa falar assim, Raquel? Você não sabe nada sobre mim, nem sobre a vida da minha mãe. A voz dela estava trêmula, mas havia uma força nela, como se o desespero a impulsionasse. Mas antes que Raquel pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. Parem! Parem tudo!
Era um homem que tinha surgido do nada. Seus olhos estavam arregalados e o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele se aproximou dos três, a multidão separando-se como um mar revolto. Vocês precisam saber a verdade que está por trás do restaurante. Todos congelaram. O desconhecido, ainda ofegante, avançou gesticulando freneticamente. Meu nome é Arthur. Eu trabalhei lá, e vocês têm que ouvir. Há mais por trás do fechamento do restaurante. Algo muito grande e muito perigoso. Ele parecia tão desesperado que a emoção dele levou a multidão ao silêncio novamente. Como você sabe disso? Daniel perguntou, a curiosidade substituindo a confusão. O que você quer dizer com perigoso? Arthur olhou em volta, verificando se alguém os escutava. Teme-se uma organização aqui. O que aconteceu com o restaurante não é um caso isolado. Vidas foram destruídas junto com ele. As pessoas não estão apenas perdendo seus empregos, estão desaparecendo. Eu sei de pelo menos 3 pessoas que nunca mais voltaram para casa. Um novo murmúrio se espalhou entre as pessoas, sussurros de espanto e medo. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E no mesmo instante ele percebeu que a vida que levava estava mais entrelaçada com aqueles eventos do que jamais imaginara. Raquel olhou fixamente para Arthur, a indignação em seu rosto se misturando com preocupação. Você quer me dizer que o meu marido está envolvido nisso tudo? É impossível. Você precisa entender que ele não tem noção do que está acontecendo. A família dele está em uma grande bolha, imune às consequências, mas isso acaba aqui. Arthur estendeu a mão, parecendo desmoronar sob o peso de sua própria revelação. Mas a sua família, Raquel, pode se envolver ainda mais. A qualquer momento, podem ser atingidos pela mesma sombra que se abateu sobre o restaurante da mãe da Letícia. Daniel olhou de Arthur para Raquel e então para Letícia, a confusão em seus olhos aumentando. Era uma teia complexa que se desenrolava na sua frente. Envolve. Precisamos entender o que está acontecendo. Letícia gritou, o desespero alimentando seu ímpeto. Arthur está certo. Essa não era mais apenas uma questão de negócios. Agora estava entrelaçada com vidas destruídas e desmoronadas. Ele se lembrou do abraço, do instante em que seus mundos colidiram. E, enquanto a multidão sussurrava e os olhos se voltavam para ele novamente, Daniel percebeu que aquela verdade poderia não só mudar seu destino, mas arrasar tudo o que ele achava que sabia sobre sua família e seu legado. A noite estava apenas começando, e um frio na barriga dizia que tudo poderia explodir a qualquer momento. O que devemos fazer? Ele perguntou, a voz firme, mas o coração acelerado. A resposta pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. E o que era um mero abraço por engano, agora se tornava o início de algo muito maior e muito mais assustador. A resposta pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O que devemos fazer? Daniel perguntou, a voz firme. Ele sentiu o nó na garganta apertar, a pressão dos olhares na multidão aumentando. Arthur estava prestes a responder, mas foi interrompido por uma frenética comoção na calçada, um empurrão súbito na multidão. E, de repente, uma explosão de gritos cortou o ar. O grupo se afastou, como se um monstro tivesse surgido entre eles. Daniel viu uma mulher, uma jovem com o rosto pálido e os olhos arregalados, despencar ao chão, segurando uma bolsa rasgada. Alguém, chame uma ambulância! A jovem gritou, sua voz ecoando com desespero. O tumulto se intensificou e as pessoas começaram a se mover em círculos, algumas produzindo celulares para filmar, enquanto outras se atiravam para ajudar. O caos se instalou de repente. Meu Deus, o que está acontecendo? Letícia perguntou, seu olhar confuso entre Daniel e Raquel, que também parecia estar perdendo a compostura. Todos estavam paralisados. A cena desenrolando-se diante de seus olhos como um filme horrível.
mas enquanto a multidão tentava, seus olhos, que pareciam perdidos, fixaram-se diretamente em Daniel. Ele piscou, confuso, reconhecimento e terror se misturando. Era Clara, sua irmã mais nova. Clara! Ele exclamou, atordoado. Clara estava ali, de pé, cambaleando, mas era como se a vida tivesse sido drenada dela. O que aconteceu com você? A pergunta saiu como um sussurro cheio de dor e incredulidade. Daniel. Ela chorava, o rosto entre as mãos, a voz saturada de culpa. Eu não sabia que você estaria aqui. Eles me forçaram a vender a informação sobre você. Eu não queria, mas eles... Abaixo das lágrimas, Clara estava perdida, apavorada. A família, eles estão em perigo. Eles sabem sobre a holding. Eles sabem que você está atrás da verdade. Uma onda de choque percorreu a multidão. Daniel sentiu a realidade dos últimos minutos desmoronar sob seus pés. O que isso significava? O restaurante, as vidas destruídas, Arthur e Raquel estavam agora entrelaçados com o segredo mais sombrio de sua família. Você está dizendo que a nossa família tem a ver com isso tudo? Com o fechamento do restaurante? Ele perguntou, a voz tremendo, um frio na espinha. Os olhos de Clara estavam dilatados e a fragilidade dela deixou Daniel perplexo. Exatamente, eles estão em tudo, negócios sujos, coisas que eles escondem de você, de todos nós. Eles não se importam com as vidas que arrasam. A cada palavra de Clara, a tensão aumentava. O tempo parecia parar e o peso da verdade quase o derrubou. A multidão murmurejava, observando a revelação horrenda. Letícia estava pálida, e a dor nos olhos dela agora se tornou uma mistura de terror e traição. Você está dizendo que isso tudo foi planejado? Ela perguntou, a voz quebrando. Sim, e as pessoas que desapareceram podem ser só o começo. Eles têm influência e estão a um passo de fazer algo ainda mais horrível. A voz de Clara se elevou, um grito de alerta. O silêncio foi preenchido por um ar denso de medo e revelação. Daniel estava em choque. Cada peça do quebra-cabeça ganhando forma, mas formando um quadro mais terrível do que ele poderia imaginar. Mas você não pode ter certeza. Raquel tentou contestar, mas as palavras de Clara eram como flechas. Um sentimento sombrio correu pela multidão. Como sua própria família podia estar envolvida em tamanha corrupção? E a sensação de estar cercado pela traição e pela verdade fez com que Daniel se sentisse ainda mais perdido. O passado estava se revelando de maneira horrenda, e enquanto os olhares expectantes se fixavam nele, o que mais ele não sabia? O que estava escondido nas sombras de sua própria família? Clara, o que devemos fazer? Daniel sussurrou, a angústia transparecendo. Nada mais fazia sentido. A linha tênue entre o amor e a traição, entre o certo e o errado, estava prestes a se romper. O que mais estava por vir naquela noite? E como poderia tudo isso acabar de forma que ninguém saísse ileso? A resposta pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O que devemos fazer? Daniel sussurrou, a angústia transparecendo. Nada mais fazia sentido. A linha tênue entre o amor e a traição, entre o certo e o errado, estava prestes a se romper. Eu não sei, Clara respondeu, o olhar apavorado. Temos que sair daqui. O desespero se espalhou entre eles, e Daniel olhou para Raquel e Letícia, procurando uma solução. Mas antes que pudesse pensar, o caos voltou a reinar. Um grito cortou a multidão. Pai! Era um homem com a voz forte e desafogada, empurrando as pessoas que se aglomeravam. Ele tinha um ar de autoridade, como se fosse parte de algo maior. Daniel ficou em choque. Você, Daniel, vem aqui! O homem acenou,
seus olhos firmes focados no rosto de Daniel. O ambiente engrossou, e a multidão fez um círculo ao redor daquela nova figura. Quem é ele? Letícia sussurrou, seu rosto pálido. Não sei, mas não parece bom. Daniel respondeu, estreitando os olhos para entender a situação. O homem se aproximou, ofegante, e sua presença parecia absorver toda a energia ao redor. Meu nome é Vitor. Eu sei tudo sobre você e sua família. Ele olhou para Letícia, então para Clara. E tudo o que está acontecendo. Isso não é só sobre o restaurante. Como assim? Daniel sentiu o ódio crescente em seu coração. O que você sabe? Vitor se aproximou ainda mais, como se sentisse a tensão no ar. Você não entende, Daniel. Tudo isso que está acontecendo vai muito além do que você imagina. Me diga logo! Daniel exigiu, o desespero escorrendo pela pele. Vitor hesitou, observando os rostos ao redor deles. A verdade é que sua família está em conflitos com um grupo, uma organização poderosa. Eles não estão apenas atrás do restaurante. Eles estão atrás de você. A multidão se agitou e Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por que você está me dizendo isso? Daniel questionou, tentando entender se Vitor era amigo ou inimigo. Porque você deve saber, isso pode te custar a vida. E mais, eles sequestraram sua irmã. Essas palavras ecoaram como um trovão. Clara ficou paralisada e um pânico profundo tomou conta de Daniel. O quê? Sequestraram a minha irmã? Quando? A expressão de Clara se transformou em horror. Daniel, eles podem estar atrás de mim também. Eu não tô segura. É verdade, Vitor interrompeu, gesticulando com urgência. Eles têm olhos em tudo e todos. Não sabemos onde estão agora, mas eu tenho informações. Precisamos agir rápido. A situação estava fora de controle e cada segundo parecia mais pressurizado. E se isso for verdade? Letícia perguntou, seu olhar fixo em Daniel, cheia de receio. O que fazemos agora? Antes que alguém pudesse responder, um barulho estrondoso fez todos se virarem. Um carro preto, reluzente, acelerou pela calçada, detendo-se abruptamente em meio à multidão. As portas se abriram e homens bem vestidos, com rostos inexpressivos e expressão ameaçadora, saíram do veículo e começaram a se espalhar entre as pessoas, como se estivessem procurando algo. É agora, Vitor gritou, agarrando a mão de Clara e puxando-a em direção à fuga. Precisamos sair! Eles estão aqui! Daniel olhou para Letícia e seus olhos se encontraram em um momento de entendimento. Vamos! Agora! Ele tomou a frente, ajudando Clara enquanto a multidão entrava em um frenesi. Mas no calor do momento, uma das figuras misteriosas se aproximou e o ar tornou-se insuportavelmente denso. Daniel! Ele gritou. Eu estou aqui para te ajudar. O homem, com um olhar penetrante, era um desconhecido, mas havia algo familiar em sua voz. Quem é você? Daniel se virou, a adrenalina pulando dentro dele. O que você sabe sobre mim? Sou da família. Você precisa entender que não são apenas negócios. É sobre o que vem pela frente. Se não agirmos juntos, todos nós estaremos perdidos. O grito cortou a confusão. Daniel ficou paralisado. A verdade estava começando a se moldar à sua frente, mas as peças não se juntavam. Como poderia haver mais alguém da família que não conhecia? Quem era aquele homem? Uma cortina de mistério e ameaça se fechava rapidamente ao seu redor, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. E num momento de clareza, Daniel percebeu que a pergunta que assombrava a todos não era apenas sobre a verdade, mas sobre o que essa verdade poderia desencadear. Vocês vão descobrir o que realmente significa ser parte da família Cavalcante. E enquanto as sirenes ecoavam ao fundo e a multidão se aglomerava, Daniel compreendeu que essa noite não era apenas um ponto de virada. Era uma descida a um abismo desconhecido, que até então ele apenas começava a entender.
A resposta estava perto, mas a radiação de... O que devemos fazer? Daniel sussurrou, a angústia transparecendo. Nada mais fazia sentido. A linha tênue entre o amor e a traição, entre o certo e o errado, estava prestes a se romper. Eu não sei, Clara respondeu, o olhar apavorado. Temos que sair daqui! O desespero se espalhou entre eles, e Daniel olhou para Raquel e Letícia, buscando uma solução. Mas antes que pudesse pensar, o caos voltou a reinar. Um grito cortou a multidão. Pare! Era um homem com a voz forte e desafogada, empurrando as pessoas que se aglomeravam. Sua presença era imposição. Daniel ficou em choque. Você... Daniel, venha aqui! O homem acenou, seus olhos firmes focados no rosto de Daniel. O ambiente engrossou e a multidão fez um círculo ao redor daquela nova figura. Quem é ele? Letícia sussurrou, seu rosto pálido. Não sei, mas não parece bom, Daniel respondeu, estreitando os olhos. O homem se aproximou, ofegante, e sua presença parecia absorver toda a energia ao redor. Meu nome é Victor. Eu sei tudo sobre você e sua família. Ele olhou para Letícia, depois para Clara. E tudo o que está acontecendo? Isso não é só sobre o restaurante. Como assim? Daniel sentiu ódio crescente em seu coração. O que você sabe? Victor hesitou, observando os rostos ao redor. A verdade é que sua família está em conflitos com um grupo, uma organização poderosa. Eles não estão apenas atrás do restaurante. Eles estão atrás de você. A multidão se agitou, e Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por que você está me dizendo isso? Ele questionou, tentando entender se Victor era amigo ou inimigo. Porque você deve saber, isso pode te custar a vida. E mais, eles sequestraram sua irmã. Essas palavras ecoaram como um trovão. Clara ficou paralisada, e um pânico profundo tomou conta de Daniel. O quê? Sequestraram a minha irmã? Quando? A expressão de Clara se transformou em horror. Daniel, eles podem estar atrás de mim também. Eu não estou segura. É verdade. Victor interrompeu, gesticulando com urgência. Eles têm olhos em tudo e todos. Não sabemos onde estão agora, mas eu tenho informações. Precisamos agir rápido. A situação estava fora de controle, e cada segundo parecia mais pressurizado. E se isso for verdade? Letícia perguntou, seu olhar fixo em Daniel, cheia de receio. O que fazemos agora? Antes que alguém pudesse responder, um barulho estrondoso fez todos se virarem. Um carro preto, reluzente, acelerou pela calçada, parando abruptamente em meio à multidão. As portas se abriram, e homens bem vestidos, com rostos inexpressivos e expressões ameaçadoras, saíram do veículo, espalhando-se entre as pessoas como se estavam procurando algo. É agora. Victor gritou, agarrando a mão de Clara e puxando-a em direção à fuga. Precisamos sair! Eles estão aqui! Daniel olhou para Letícia e seus olhos se cruzaram em um momento de entendimento. Vamos, agora! Ele tomou a frente, ajudando Clara enquanto a multidão entrava em um frenesi. Mas no calor do momento, uma das figuras misteriosas se aproximou e o ar se tornou insuportavelmente denso. Daniel, ele gritou, eu estou aqui para te ajudar. O homem, com um olhar penetrante, era um desconhecido, mas havia algo familiar em sua voz. Quem é você? Daniel se virou, a adrenalina pulando dentro dele. O que você sabe sobre mim? Sou da família. Você precisa entender que não são apenas negócios. É sobre o que vem pela frente. Se não agirmos juntos, todos nós estaremos perdidos. O grito cortou a confusão. Daniel ficou paralisado, sua mente em colisão. A verdade estava começando a se moldar à sua frente, mas as peças não se juntavam. O que você quer dizer com da família? Ele perguntou, desconfiado. Mas antes que pudesse ouvir mais, um dos homens do carro se aproximou com um olhar vazio. Daniel, venha! O homem gritou. Seu tom era um comando. Você não pode ignorar isso.
Nesse instante, algo inusitado aconteceu. Clara, que estava ao seu lado, começou a gritar: Não, não, é ele, é ele! Daniel olhou para ela, confuso. O quê? O que você quer dizer? É o nosso pai, Clara declarou, o olhar dela se fixando no homem que se aproximava. O silêncio caiu como um manto pesado. Daniel sentiu seu coração disparar. Pai? Como assim? Mas a revelação não parou por aí. Não, Clara, você não sabe o que está falando. O homem contradisse e o caos cresceu ao redor deles. Ele não é quem você pensa que é. O desespero tomou conta de Clara. Como você ousa? Ele é nosso pai. Ele nos abandonou. Não é isso que você acha, Clara. O homem suspirou e olhou para Daniel. A verdade vai ferir, então ouça. Você não é filho dele. Você foi adotado. Essas palavras dispararam como um tiro. Daniel sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? Isso não pode ser! Ele cambaleou, o mundo girando ao seu redor. A multidão se agitou e risos nervosos começaram a se espalhar. Letícia estava horrorizada, sem saber o que pensar. Você está mentindo! Clara gritou com raiva. Por que você diria uma coisa dessas? Porque é verdade. O homem insistiu, sua voz soando urgente. E se isso é verdade, então sabe o que vem? Eles estão atrás do legado e você não faz ideia do que isso significa. Cada passo seu aterroriza eles. Daniel sentiu a raiva e a confusão incapacitá-lo. O que ele conhecia como verdade desmoronava. Então, tudo o que eu sabia, tudo, era uma mentira? O homem acenou. Está na hora de você descobrir o que realmente está em jogo. E não temos tempo! A tensão estava insuportável. O carro preto permanecia ali, os homens observando, prontos para agir. Daniel olhou para Clara, que parecia perdida, e para Letícia, que estava estupefata. Uma pergunta ecoou na mente dele. O que mais eu não sei? O futuro agora era imprevisível, e cada nova resposta parecia apenas abrir mais perguntas. O que realmente significava ser parte da família Cavalcante? A tempestade estava se formando, e Daniel sabia que logo ele teria que enfrentar seus demônios, quer quisesse ou não. A resposta pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O que devemos fazer? Daniel sussurrou, a angústia transparecendo. Nada mais fazia sentido. A linha tênue entre o amor e a traição, entre o certo e o errado, estava prestes a se romper. Eu não sei, Clara respondeu, o olhar apavorado. Temos que sair daqui. O desespero se espalhou entre eles e Daniel olhou para Raquel e Letícia, buscando uma solução. Mas antes que pudesse pensar, e caos voltou a reinar. Um grito cortou a multidão. Pare! Era um homem com a voz forte e desafogada, empurrando as pessoas que se aglomeravam. Sua presença era uma imposição. Daniel ficou em choque. Você, Daniel, vem aqui! O homem acenou, seus olhos firmes focados no rosto de Daniel. O ambiente engrossou e a multidão fez um círculo ao redor daquela nova figura. Quem é ele? Letícia sussurrou, seu rosto pálido. Não sei, mas não parece bom. Daniel respondeu, estreitando os olhos. O homem se aproximou, ofegante, e sua presença parecia absorver toda a energia ao redor. Meu nome é Victor. Eu sei tudo sobre você e sua família. Ele olhou para Letícia, depois para Clara. E tudo o que está acontecendo. Isso não é só sobre o restaurante. Como assim? O ódio crescia dentro de Daniel. O que você sabe? Victor hesitou, observando os rostos ao redor. A verdade é que sua família está em conflitos com um grupo, uma organização poderosa. Eles não estão apenas atrás do restaurante. Eles estão atrás de você. A multidão se agitou,
e Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por que você está me dizendo isso? Ele questionou, tentando entender se Victor era amigo ou inimigo. Por que você deve saber? Isso pode te custar a vida. E mais, eles sequestraram sua irmã. Essas palavras ecoaram como um trovão. Clara ficou paralisada e um pânico profundo com conta de Daniel. O que? Sequestraram a minha irmã? Quando? A expressão de Clara se transformou em horror. Daniel, eles podem estar atrás de mim também. Eu não estou segura. É verdade. Victor interrompeu, gesticulando com urgência. Eles têm olhos em tudo e todos. Não sabemos onde estão agora, mas eu tenho informações. Precisamos agir rápido. A situação estava fora de controle e cada segundo parecia mais pressurizado. E se isso for verdade? Letícia perguntou, seu olhar fixo em Daniel, cheia de receio. O que fazemos agora? Antes que alguém pudesse responder, um barulho estrondoso fez todos se virarem. Um carro preto, reluzente, acelerou pela calçada, parando abruptamente em meio à multidão. As portas se abriram, e homens bem vestidos, com rostos inexpressivos e expressões ameaçadoras, saíram do veículo, espalhando-se entre as pessoas como se estivessem procurando algo. É agora! Victor gritou, agarrando a mão de Clara e puxando-a em direção à fuga. Precisamos sair! Eles estão aqui! Daniel olhou para Letícia e seus olhos se cruzaram em um momento de entendimento. Vamos! Agora! Ele tomou a frente, ajudando Clara enquanto a multidão entrava em um frenesi. Mas no calor do momento, uma das figuras misteriosas se aproximou e o ar se tornou insuportavelmente denso. Daniel! Ele gritou. Eu tô aqui para te ajudar! O homem, com um olhar penetrante, era um desconhecido, mas havia algo familiar em sua voz. Quem é você? Daniel se virou, a adrenalina pulando dentro dele. O que você sabe sobre mim? Sou da família. Você precisa entender que não são apenas negócios. É sobre o que vem pela frente. Se não agirmos juntos, todos nós estaremos perdidos. O grito cortou a confusão. Daniel ficou paralisado, sua mente em colisão. A verdade estava começando a se moldar à sua frente, mas as peças não se juntavam. O que você quer dizer com da família? Ele perguntou, desconfiado. Mas antes que pudesse ouvir mais, um dos homens do carro se aproximou com um olhar vazio. Daniel, venha! O homem gritou. Seu tom era um comando. Você não pode ignorar isso. Nesse instante, algo inusitado aconteceu. Clara, que estava ao seu lado, começou a gritar. Não, não! É ele! É ele! Daniel olhou para ela, confuso. O quê? O que você quer dizer? É o nosso pai, Clara declarou, o olhar dela se fixando no homem que se aproximava. O silêncio caiu como um manto pesado. Daniel sentiu seu coração disparar. Pai, como assim? Mas a revelação não parou por aí. Não, Clara, você não sabe o que está falando. O homem contradisse e o caos cresceu ao redor deles. Ele não é quem você pensa que é. O desespero tomou conta de Clara. Como você ousa? Ele é nosso pai. Ele nos abandonou. Não é isso que você acha, Clara. O homem suspirou e olhou para Daniel. A verdade vai ferir. Então ouça, você não é filho dele. Você foi adotado. Essas palavras dispararam como um tiro. Daniel sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? Isso não pode ser. Ele cambaleou, o mundo girando ao seu redor. A multidão se agitou e risos nervosos começaram a se espalhar. Letícia estava horrorizada, sem saber o que pensar. Você está mentindo! Clara gritou com raiva. Por que você diria uma coisa dessas? Porque é verdade. O homem insistiu, sua voz soando urgente. E se isso é verdade, então sabe o que vem? Eles estão atrás do legado, e você não faz ideia do que isso significa.
Cada passo seu aterroriza eles. Daniel sentiu a raiva e a confusão incapacitá-lo. O que ele conhecia como verdade desmoronava. Então, tudo o que eu sabia, tudo, era uma mentira? O homem acenou. Está na hora de você descobrir o que realmente está em jogo. E não temos tempo. A tensão estava insuportável. O carro preto permanecia ali, os homens observando, prontos para agir. Daniel olhou para Clara, que parecia perdida, e para Letícia, que estava estupefata. Uma pergunta ecoou na mente dele. O que mais eu não sei? Então, no meio do tumulto, uma explosão ressoou. Um estrondo. A multidão gritou. As pessoas se atiraram ao chão. E o ar ficou impregnado de fumaça e pânico. O tempo pareceu parar por um segundo. E aquele homem, o suposto pai de Clara, caiu no chão. Uma expressão de choque e dor cruzando seu rosto. Daniel ficou paralisado, olho nos olhos da fumaça que se dissipava lentamente. Ele não conseguiu processar o que estava acontecendo. Ao seu redor, a confusão se intensificava, mas um pensamento começou a brotar em sua mente. O que isso significava? Eles estavam sendo atacados, mas por quem? Victor estava em pé, ainda segurando Clara, mas parecia perdido. Precisamos sair daqui, ele gritou. Mas Daniel não se movia. Algo dentro dele estremeceu. A explosão não era apenas uma ameaça, era uma mensagem. E essa mensagem poderia mudar tudo. Por que isso está acontecendo? Ele murmurou. O que mais estava escondido atrás daquele mundo que ele pensou conhecer tão bem? E, enquanto o gás e o desespero envolviam a cena em uma neblina angustiante, a única coisa que Daniel podia sentir era que a linha entre o passado e o presente havia sido arrastada para um abismo. O que mais vinha pela frente? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E, principalmente, quem realmente era Daniel Cavalcante? A fumaça começava a se dissipar, mas a confusão só aumentava. Daniel estava paralisado. O choque e a adrenalina pulando dentro dele como uma bomba prestes a explodir. A explosão, o grito, o olhar aterrorizado de Clara. Tudo girava em uma espiral caótica que o deixava sem ar. Clarinha! Ele gritou, buscando sua irmã no meio da multidão. Mas tudo o que via eram rostos deformados pelo medo, olhos arregalados, pessoas se jogando ao chão e outras correndo para longe, desesperadas. O homem que havia se apresentado como Victor estava ao seu lado, empurrando Clara com força em direção a uma saída. Vamos, rápido! Eles podem voltar. Os homens de terno, que pareciam tão imponentes, agora pareciam sombras ameaçadoras, caçando o que quer que fosse que estivesse em seu caminho. Eu não vou deixar você aqui. Daniel se lançou atrás de Clara, puxando-a para ele, enquanto um grito ecoou. Mas antes que pudesse tirar essa dúvida do papel, um estrondo fez com que a multidão se mexesse novamente. Daniel olhou em direção ao carro preto. The man that said he was their father was now pulling himself to his feet, blood trickling down his face. Pain etched across his features. A confusão tomou conta de Daniel novamente. Pai? Ele mal podia acreditar, e ainda assim a dúvida persistia, ardendo como um incêndio. O que ele realmente sabia sobre esse homem? Ele sabia quem estava atrás de sua família? Daniel, escuta! O homem gritou, e sua voz era uma mistura de autoridade e desespero. Você não pode ignorar o que está em jogo. Se não fugirmos agora, será tarde demais. A aflição se espalhou como um veneno. Eu não confio em você. Daniel gritou de volta, a raiva pulsando em suas veias. Você fugiu! Nos deixou! O que ele poderia fazer? A raiva de Clara era real, e agora estava misturada com a confusão dele. Mas, de repente, um flash de luz iluminou o local, capturando a atenção de todos. Um homem surgiu entre a fumaça. Era alto e forte, com uma expressão que exalava poder. Clarinha! Ele chamou, e seu tom era de familiaridade. A multidão hesitou, todos virando a cabeça. Daniel ficou paralisado. Era Marcos, o noivo de Clara.
Sua presença era uma mistura de alívio e tensão. Marcos! Clara gritou, seus olhos brilhando com uma combinação de alegria e medo. O que você está fazendo aqui? Eu tive um pressentimento. Algo não estava certo. Eu não podia ficar longe de você. O homem correu em direção a ela, os braços abertos. Quando a abraçou, um novo tipo de confusão invadiu Daniel. Sentimentos de traição começaram a se firmar. Como você soube? Como você sabia que isso ia acontecer? Marcos se virou rapidamente, encarando Daniel. Eu não tinha certeza, mas sabia que você estava em apuros. Também pedi ajuda. Você não estava sozinho. Foi um soco no estômago. Esperanças e expectativas começaram a se desmoronar. Ajuda? De quem? Nesse instante, a multidão começou a se dispersar, os gritos sumindo em meio à confusão e à fumaça. Mas o que não sabiam era que, escondido nas sombras, um homem observava. Suas feições sombrias eram conhecidas, e ele sorriu para Daniel, um sorriso que não prometia nada bom. Finalmente nos encontramos, Daniel. Você realmente não tem ideia de quem você é, não é? O coração de Daniel parou. Esse homem era alguém que conhecia do passado. O fio da história começava a se desenrolar e as conexões começaram a se entrelaçar. A coisa toda, o restaurante, sua família, o fechamento, tudo isso é apenas o começo. O barulho ao redor desapareceu e ele ficou paralisado, sem palavras. Todos nós temos segredos, Daniel. Você não pode esconder para sempre. O olhar do homem cravava-se em sua alma. Nesse momento, as peças começaram a se encaixar de um jeito aterrorizante. A revelação o deixou em choque. Toda essa trama não era só sobre sua identidade, mas sobre o que mais ele não sabia. A multidão ainda estava dispersa, e enquanto isso acontecia, Daniel sentiu como se o chão estivesse sendo arrancado debaixo dele. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, e sua voz tremia, a raiva se transformando em desespero. Descubra, e você saberá. O homem virou-se, desaparecendo novamente entre as sombras, deixando Daniel a se perguntar se tudo o que acreditava era mesmo real. E então, ele olhou para Clara e Marcos, o frio lhe subindo pela espinha. O que mais estava escondido? O que viria a seguir? A verdade estava se aproximando, e suas implicações poderiam arrasar tudo, e o eco de suas palavras lingueirou no ar. Você não pode escapar de quem é. O ar estava pesado. Daniel sentia o coração disparar, as palavras do homem, o tal pai, se repetindo em sua cabeça. Você não pode escapar de quem é. Mas o caos estava em volta, e a confusão dominava. Ele olhou para Clara, para Marcos, mas a dúvida do que realmente eram uns para os outros começava a tomar forma. Mas antes que pudesse processar tudo, um novo som cortou o ar. Um barulho perturbador, muito mais forte que a explosão anterior. As pessoas começaram a gritar e Daniel viu uma luz brilhante vindo de dentro do carro preto. Era como se uma granada tivesse explodido novamente, fazendo a fumaça se espalhar e cobrindo tudo em um manto escuro. Corram! Victor gritou, puxando Clara para longe, enquanto Daniel se movia mais rápido que nunca. Seus instintos gritando para que ele fizesse algo, mas antes que pudesse se afar. Vocês precisam ouvir! Ele conseguiu sussurrar entre os gemidos. Suas palavras malditas, perdidas de caos. Daniel hesitou. A raiva e a dor estavam em tempestade dentro de si. Você fez isso! Você é a causa de tudo isso! Ele gritou, mas não houve tempo para a reciprocidade. Então, como um golpe do destino, uma mulher surgiu de trás da multidão. Com um olhar desesperado, ela revelou um pedaço de papel amarrotado enquanto gritava. Os segredos deles! Vocês têm que ver! A expressão dela
era de desespero misturado com ferocidade. A multidão, curiosa e horrorizada, se virou na direção dela. Daniel, sem saber o que fazer, sentiu-se atraído para a frente. — O que é isso? Ele se aproximou, enquanto a mulher lutava para manter a calma. Quando chegou perto o suficiente, ela estendeu a mão e Daniel viu a identificação estampada. Essa é uma lista. Pessoas que desapareceram por causa da sua família. Ela ofegou, e Daniel sentiu o chão desabar de novo. Olhando para o papel, ele viu os nomes. Um deles era Letícia Moraes. Não, isso não faz sentido. Sua mente girava. Ela não pode estar. Eu a abracei. Por acaso, a dor surgia. Letícia, já atordoada pela confusão, rangeu os dentes ao ouvir seu nome. Suas feições estavam se contorcendo, e ela olhou para Daniel, seu olhar ablendido. — Foi você. O que você fez? Daniel balançou a cabeça. — Não, não sou eu. Mas dentro dele a sombra da dúvida começou a crescer. Ele não sabia se estava mais aterrorizado pelo que sua família havia feito ou pela possibilidade de que, no fundo, tudo poderia estar interligado. Os sussurros aumentavam ao redor, misturando-se aos gritos. Alguns estão em perigo, outros estavam aqui, mas não voltarão. A mulher chorava. Sua família, eles estão por trás de tudo. Os esquemas, a corrupção. O que você acha que eles esconderam? As palavras dela eram como uma explosão, cada frase a mais impactante que a anterior. Marcos pressionou Clara contra ele, protegendo-a, enquanto olhava para Daniel com um misto de raiva e preocupação. Você sempre soube? Você sempre soube da sua família? Você realmente é um Cavalcante? Daniel sentiu uma onda de traição na voz de Marcos. Não é assim que eu... Silêncio, o homem de terno, que alegou ser seu pai, gritou enquanto tentava se levantar. As palavras dele tremiam de dor. Não há mais tempo. A verdade é mais sombria do que você imagina. E no olho do furacão, impulsionado pelas circunstâncias, Clara passou à frente e virou-se para Daniel. Se você é parte disso, eu não sei se posso ficar aqui. A voz dela era um eco de dor. Eu não posso ser uma peça desse jogo. Mas algo dentro de Daniel estourou. Não, ninguém está saindo. Todos nós precisamos enfrentar esse pesadelo juntos. Mas quando olhou em volta, sentiu a tensão na multidão. A semente da dúvida havia sido plantada, e os olhares estavam carregados de desconfiança. Foi nesse momento que uma nova figura se aproximou, com a mesma maldição no olhar que todos os outros portavam. O que vocês não sabem é que a verdade pode ser mortal. E enquanto a multidão emudeceu, Daniel percebeu que a revelação estava apenas começando, e a tempestade estava prestes a eclodir de uma forma que mudaria tudo. Quando o homem segurou o papel que a mulher havia dado a Daniel em suas mãos e começou a rir, o horror de um futuro incerto se intensificou. Vocês acham que conhecem a verdade? Isso é apenas a ponta do iceberg. A nevação de segredos pairava, e Daniel sentiu seu coração afundar. A única coisa que ele realmente sabia era que o caos apenas começava. A fumaça se dissipava lentamente, mas a tensão era palpável. Daniel estava em um. Você trouxe isso sobre nós? Ele gritou, a raiva queimando dentro dele. Quantas vidas você destruiu? O homem com o rosto ensanguentado ofegou. Você não entende, era maior do que todos nós. Sua voz era um sussurro, mas a determinação em seu olhar falava mais alto. Clara, ao lado de Marcos, estava em choque. O olhar de preocupação dela se misturava com um fio de raiva. Pai ou não, você precisa prestar contas, ela declarou firme. Enquanto isso, a mulher que havia revelado os nomes começava a ser cercada por pessoas. Ela levava o papel nas mãos trêmulas, uma evidência de tudo o que estava em jogo. Olhem, isso é só uma parte do que eles estão escondendo. Os rostos na multidão refletiam incredulidade e compaixão.
uma mistura de choque e revolta com tudo o que estava acontecendo. Victor, com uma expressão tensa, segurou Clara pela mão. Precisamos sair. Isso não acaba aqui. Ele exclamou, puxando-a para longe. Mas Daniel hesitou. Ele ainda sentia que havia algo mais que precisava descobrir, que o passado chamava insistentemente. O homem caído olhou para Daniel com desespero. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Os gritos e murmúrios da multidão começavam a se intensificar. Daniel se virou para Clara e Marcos, que estavam a alguns passos atrás. Temos que ir juntos. Precisamos saber a verdade por completo. A determinação arquitetada em suas vozes ecoou, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu um pouco mais esperançoso. Com um último olhar para o homem ferido, Daniel percebeu que as respostas estavam mais próximas do que imaginara. Ele se virou mais uma vez. Eu não fugirei do que sou. Se há algo a resolver, faremos juntos. O vazio em seu peito foi preenchido por um novo propósito. Se sua família tinha um legado sombrio, Daniel estaria disposto a enfrentá-lo, se isso significava proteger aqueles que amava. Desaparecendo na multidão, ele sentiu que, apesar do caos, havia uma ligação entre todos eles, uma escolha clara de enfrentar a verdade. Letícia, que havia ficado em silêncio por muito tempo, finalmente deu um passo à frente. Se a nossa história nos trouxe até aqui, vamos usá-la para lutar, não para correr. Sua voz ecoou como um chamado à luta. Enquanto Daniel e os outros se reuniam, uma nova força nasceu. Eles não eram apenas peões em um jogo cruel. Aquilo era uma batalha pela verdade, pela justiça. O passado poderia ter ferido cada um deles de formas diferentes, mas juntos eles poderiam mudar o futuro. E enquanto a multidão começava a dispersar, um eco de esperança se formou no coração de Dani. Então, uma última sombra passou por ele. O homem caído, com um sorriso fraco e triste, murmurou antes de ser envolvido pela multidão. Vocês descobrirão a verdade e tudo mudará. Um flash de luz iluminou a cena e tudo parecia parar. Daniel encarou a figura de seu pai e a verdade não parecia mais assustadora. Ele finalmente estava pronto para encarar o que fosse preciso. Um novo capítulo estava prestes a começar. E se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho que acabou de ver. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.